apresentar aqui o simpósio, chamar o doutor Edvaldo Unian de São Paulo para dar o primeiro simpósio aqui, nosso tratamento da aorta tóraco-abdominal no Brasil, serviço público versus serviço privado. Por favor, doutor. Obrigado, Márcio. Obrigado aos amigos da Regional da Paraíba e do Rio Grande do Norte, da SBACV, e também a Nano, que patrocinou minha vinda aqui, pela oportunidade e a honra de estar aqui com vocês. Gostei bastante da sessão anterior, que talvez a minha apresentação vai ser um pouquinho do complemento, né, da discussão final que estávamos debatendo, que foi motivo de discussão sobre a implementação dessas novas tecnologias e dos tratamentos que não são tão novos assim no Brasil, tanto no serviço público quanto privado. Então, o tema da nossa apresentação, tratamento da aorta tóraco-abdominal no Brasil, serviço público e no serviço privado. Esses são meus conflitos de interesse. O tema da aorta, eu declaro ter sido patrocinado pela empresa Nano para estar aqui falando para vocês. A constituição da nossa apresentação será sobre o estado da arte, os guidelines, o que eles recomendam no dia de hoje, a apresentação de alguns casos clínicos e entrar um pouquinho no assunto político de financiamento desse tipo de tratamento no nosso país. É importante caracterizarmos, quando a gente está falando aneurisma de aorta tóraco-abdominal, essencialmente eles envolvem as artérias viscerais na transição diafragmática, não é? Cometendo aí também o tronco celíaco, ou a artéria mesentérica, ou as artérias renais, com graus variáveis de extensão. Se formos analisar a classificação de Crawford modificada, que vai até o tipo 5, não é? Vemos claramente isso, e é isso que torna o procedimento complexo. O envolvimento das viscerais, portanto, casos não factíveis com o tratamento de endopróteses convencionais estándar, quando estamos pensando no tratamento endovascular para esse tipo de tratamento. E eu acrescento, na classificação dos tratamentos da aorta complexa em geral, também os aneurismas de colo curto, infrarrenais, os justa-renais, para-renais, né? Todos com os mesmos princípios de tratamento, quando analisando a complexidade, a necessidade de utilizarmos endopróteses, devices, dispositivos não de prateleira e que precisam, portanto, na maioria dos casos, serem customizados. O guideline, vejam que tem quase 5 anos, né, o guideline europeu, que foi o primeiro a versar sobre a utilização desses dispositivos customizados para casos complexos. Ele é claro em nos dizer que hoje, né, e naquela época, hoje mais ainda na nossa opinião, e eu vou dar minha opinião no final dessa apresentação, é que tanto para os casos de aneurisma justa-renais, você deve oferecer e discutir com o paciente sobre a possibilidade do tratamento endovascular complexo, assim como a cirurgia aberta, ela ainda é indicada, e você tem que analisar a idade do paciente, a expectativa de vida, os recursos que você tem, a expertise do serviço, tudo isso influenciando significativamente no tipo de tratamento a ser oferecido. E é razoável você oferecer, sim, como primeira escolha, dependendo do know-how do serviço e dos dispositivos que você tem, a possibilidade do tratamento endovascular. Isso tanto em situações eletivas, quanto eventualmente em situações de urgência. Aqui a técnica de chaminé, já citada aqui, ficaria reservada principalmente para aqueles casos de urgência, recomendando-se não utilizar mais do que duas chaminés, né, 2 dispositivos paralelos além da endoprótese, por conta da piora muito significativa do resultado quando você parte para 3 ou 4 dispositivos paralelos. É necessário se ter uma boa tomografia, estudar muito bem os ângulos, fazer o planejamento e avaliar os custos, como já foi discutido no final da última sessão e que a gente vai debater no final da minha apresentação aqui um pouquinho. Os devices que nós temos no Brasil hoje, né? Nós temos da Zenith Cook, que foi o primeiro a trabalhar com esses dispositivos customizados, o Etiga, da Artivion, a antiga Jotec, o da Ordic, da Inside, que já foi debatido aqui pelo Marcos Cury, o Dominus, da Braille, e o Apollo Nano, todos disponíveis a serem utilizados com diferenças logísticas aí significativas em termos de Brasil. E aí todas praticamente dessas marcas podem produzir endopróteses fenestradas, com ramos, com conceitos similares, aí, utilizando os existentes pontos disponíveis no mercado.
A endoprótese nano tem algumas características específicas, já citadas aqui na mesa anterior pelo Dr. Nilo. Perdão. E ela tem uma vantagem muito grande, que é essa possibilidade de reposicionamento depois de liberada. Isso, na nossa opinião, para os casos complexos, é absolutamente fundamental, torna o procedimento mais seguro, com, obviamente, menores riscos para o paciente, né? Você pode liberar o device, depois de liberado, você pode, se não satisfeito com o posicionamento, com a facilidade de cateterização, o device pode ser completamente reencapado, reposicionado quantas vezes forem necessários, até você atingir o melhor posicionamento para fazer a cateterização dos vasos alvo viscerais. Isso, na nossa opinião, traz uma grande vantagem, uma grande segurança com esse tipo de device para fazer esses casos mais complexos, diminuindo, inclusive, a curva de aprendizado para se utilizar e começar a se fazer esse tipo de técnica. Esse é um exemplo do que já foi discutido aqui, até o Nilo comentou sobre a endoâncora, né? Foi uma paciente que nós tínhamos utilizado a endoâncora 2 anos antes e que voltou a ter dor abdominal, tinha um colo curto na época, de 8 milímetros, e começou a apresentar aí um endolique tipo 1, que, portanto, não seria mais factível de utilizar devices convencionais, e aí a opção foi fazer uma endoprótese customizada. E, nesse caso, eu gostaria de mostrar algo interessante também desse device da Nano, que é a possibilidade de cateterização tanto por cima, que já foi debatido aqui, que tem sido a preferência ainda aqui no Brasil da maioria dos cirurgiões que trabalham com esse device, mas também a possibilidade de cateterização por baixo. Na Europa, Estados Unidos, tem sido a tendência de se fazer tudo pelas femorais. Você coloca os devices de maior calibre, fecha de novo e repunciona, para permitir com que o paciente continue com a perfusão e você não passe aqui no arco aórtico, seja na subclave esquerda, seja pela subclave direita. Esse device, após liberado, você continua com a possibilidade de reposicionamento e pode, sim, fazer a cateterização por baixo, a depender do ângulo da renal, do ângulo da mesentérica, o que dá um certo conforto, uma possibilidade de você variar a técnica conforme a necessidade de cada caso. Por conta da angulação, nesse caso especificamente, nós optamos por fazer a renal direita por cima e a renal esquerda por baixo, o que foi relativamente tranquilo para este caso, né, com escala para a mesentérica, com resultado final bastante satisfatório, como os senhores podem ver, resolvendo o problema imediato da paciente. Aqui dá para ver as endoâncoras, né, do procedimento anterior, e os stents, no caso, foi 2 bigrafts que foram utilizados também nessa situação. Aqui só mostrando um controle. Vocês podem ver aí com ausência de endolíquido, completo exclusão e já com redução do saco aneurismático depois de 6 meses, aqui uma reconstrução em 3D. O último guideline efetivo que fala sobre esse assunto, que é o tratamento da aorta tóraco-abdominal, foi publicado em 2022 com uma associação aí da Sociedade Cardiovascular de Angiografia e também do SVS, da Society of Vascular Surgery, e ela aponta claramente, né, que nos pacientes com ruptura dos aneurismas tóraco-abdominais e que tenham anatomia favorável, você pode e deve utilizar os devices de prateleira até então, recomendáveis. Os dados já confirmam que há indícios de que isso traz resultados melhores para esses pacientes e também para os casos eletivos. Deve ser oferecido e pode ser oferecido aos pacientes o tratamento endovascular como primeira escolha para a transição tóraco-abdominal. E isso também é replicado, de novo, aqui nesse guideline, para os aneurismas complexos abdominais. Portanto, a gente está chegando numa fase que, a depender dos resultados de médio prazo, quando a gente tinha aquele conceito que o tratamento endovascular era um tratamento exclusivo, né, para os pacientes de alto risco, nesse território tóraco-abdominal, com o know-how, com expertise tanto das empresas, das produções, quanto dos médicos, né, da curva de aprendizado, os resultados de médio prazo têm demonstrado ser um tratamento altamente eficaz, factível, com uma mortalidade menor do que a cirurgia aberta, que, portanto, deve, na nossa opinião, se tornar a primeira escolha para esse território, obviamente, nos casos factíveis, né? Quando a gente compara com esse tipo de técnica.
como já disse, e na apresentação, na mesa anterior já foi debatido, né, a gente pode utilizar ramos e fenestras, uma atenção especial tem que ser dada e ser lembrada de que as endopróteses com fenestras, naquelas factíveis de serem fenestradas, o resultado com os estentes, principalmente de renais, são melhores nas fenestradas do que nas ramificadas, por conta, obviamente, da extensão do estente, do posicionamento, da angulação e do comportamento do remodelamento aórtico com o passar do tempo. E também lembrar que, em geral, as endopróteses com ramos exigem uma cobertura maior e que, portanto, apresentam um risco maior de paraplegia. Mas com a indicação de estadiamento desses tratamentos, você consegue sim, mesmo aneurismas tipo 2, eventualmente, a depender do diâmetro da transição tóraco-abdominal, fazer também endopróteses fenestradas. Nos casos de urgência, nós só tínhamos no Brasil a possibilidade de utilização da T-branch, da Cook, como a gente sabe. Esse é um exemplo de um caso que nós participamos, mas agora nós temos também de prateleira a endoprótese da Nano, ramificada para ser feito em caráter de urgência, e isso é disponibilizado já no Brasil, além da possibilidade da customização. Isso vem trazer aí uma possibilidade, facilidade de implementação dessa técnica nos diferentes serviços por todo o Brasil. Esse é um exemplo de um caso que nós executamos também, com sucesso terapêutico, mostrando aí a factibilidade da utilização deste device também em casos de urgência. E a discussão, não é, o assunto que, inclusive, encerrou a mesa, é um debate sério que nós precisamos ter no Brasil, principalmente, talvez, liderado por nossa sociedade. Isso tem sido tentado, tanto através da Regional São Paulo, tem aqui o Marcelo, que esteve em Brasília, também o Dr. Júlio Pecá, na gestão anterior. Nós estávamos em negociação com o governo sobre a implementação de centros na aorta do Brasil e a implementação, sim, de códigos específicos para o tratamento do aneurisma tóraco-abdominal, tanto aberto quanto endovascular, o que não existe. Nós não temos nem codificação e financiamento adequado para o tratamento, sequer do tratamento aberto. Não é? Todos aqueles poucos centros que fazem a cirurgia aberta, inclusive, sofrem por falta de financiamento. O que foi discutido aqui, na verdade, os hospitais que disponibilizam isso, eles têm prejuízos muito significativos e que comprometem, inclusive, o tratamento de outras doenças. Esse trabalho tem que ser feito, e está sendo feito através do CONITEC. No governo anterior tinha sido avançado muito, o projeto estava pronto para ser implementado, mas parou, e agora voltamos a ter contato, conseguimos marcar novas reuniões através da Universidade Federal do Paraná, o Dr. Ricardo tem liderado isso. As conversas voltaram e nós temos uma possibilidade real de, nos próximos anos, aí, ter codificações específicas. Há um estudo de custo, isso aqui foi um estudo do ano passado, que talvez, em termos de materiais aí para os tratamentos endovasculares, estava sendo proposto, o governo estava começando a concordar com R$160 mil para o financiamento dos materiais, o que é razoável para o custo brasileiro, se considerarmos a incidência, né, o tamanho, o quanto de casos nós temos no Brasil, não é uma quantidade financeira tão significativa assim. O problema é que nós competimos com diversas outras especialidades, com diversas outras soluções, então o trabalho tem que ser intenso, tem que ser medicina baseada em evidência. Nós não podemos, com um tratamento tão caro deste, ser feito em qualquer hospital, com qualquer estrutura, precisam ser centros de aorta credenciados. Já existe uma pré-estrutura, não é? Que são serviços credenciados para fazer o tratamento endovascular no Brasil, mas nós temos que ter a responsabilidade com a qualidade, com o resultado, porque o dinheiro é público, quando nós estamos falando no setor público, né? No setor privado, quando a nossa opinião pessoal é que quando isso de fato foi implementado no setor privado, como aconteceu com a técnica standard, isso no setor privado também vai ficar mais fácil, porque as negociações não são simples, as discrepâncias de custos são muito grandes no setor privado, a depender da indústria, a depender inclusive da região. A gente sabe que aqui no Nordeste os custos são muito mais altos do que no Sudeste, isso é inaceitável,
não é? Nós estamos dentro do mesmo país, com os mesmos custos, então há muito que se fazer, muito que se trabalhar. Os nossos dirigentes, através da SBACV, das regionais e a nível nacional, têm que trabalhar juntos para conseguirmos isso, oferecer isso à nossa população. Concluindo agora, as etapas do planejamento são fundamentais para o sucesso do procedimento. Os dispositivos reposicionáveis, na nossa opinião, podem melhorar, sim, os resultados, tornando o procedimento mais seguro. Os resultados são absolutamente encorajadores e, para terminar, o envolvimento da equipe médica nos processos de gestão é absolutamente fundamental, né, para viabilizar o tratamento de casos complexos de aorta, tanto no sistema público de saúde quanto no sistema privado. Muito obrigado aí pela atenção de todos. Eu abri aqui alguma pergunta da plateia, se alguém tem algo a comentar. Queria perguntar para o Dr. Joviliano, como é que o senhor, como futuro presidente da Sociedade de São Paulo, pensa em levar esse assunto para ter mais força do Estado, para conseguirmos trabalhar essa melhora da questão, como o senhor estava falando, dos códigos, porque isso é uma coisa que vai ajudar muito, né? Alô? Essa codificação e isso, a implementação é a nível federal, mas a nossa ideia é provocar de forma contínua as nossas entidades nacionais, no caso a SBCV Nacional, que é a nova gestão que vai entrar também, provocá-la constantemente para que esse assunto persista, a gente consiga ter acesso ao Ministério da Saúde. Já algumas reuniões estão acontecendo, pelo que nós soubemos agora no final do ano, para que a gente, de fato, implemente, né? É um trabalho político importante, temos que utilizar todas as forças políticas que nós temos, independente de preferência, de partido, enfim, porque isso é uma política de saúde pública importante que precisa ser implementada. Eu acho que nós já estamos atrasados nesse assunto, não é? Então, o canal já existe, já houve uma abertura, como eu disse, através da Universidade Federal do Paraná, através de contatos políticos, as reuniões estão sendo agendadas e em nome da nossa sociedade. A nossa missão, acho que nos unirmos, né? Os próximos presidentes de todas as regionais, trabalharmos a nível local e provocarmos a SBCV Nacional para que continue e isso ande depressa. Então, agradecer, doutor Edivaldo Juveniano, pela palestra e dar encerramento aqui. Vamos começar o próximo simpósio. Obrigado. Chamar o colega Rodrigo Bono Fukushima para dar a palestra qual a importância do pullback device no tratamento de safenas com endolaser. Bom dia a todo mundo. Vou falar um pouquinho sobre o pullback device automático, qual que é a importância dele no tratamento de safenas com endolaser, né? O conflito de interesse, a minha passagem, a hospedagem foi arcada pela Tecmedic. Bom, já não é novidade nenhuma, né? Os estudos de comparação do laser endovenoso com a técnica de stripping em segmento de 5 anos mostram resultados muito similares entre as duas técnicas. Já com a espuma guiada por ultrassom, o resultado é favorável para o uso do endolaser. Então, por conta disso, a recomendação já de guideline hoje, com nível de evidência 1A, é para tratamento de safenas com o uso de técnicas termoablativas, seja com laser endovenoso ou com a radiofrequência, sendo a opção muito de médico para médico. Quando a gente fala especificamente de laser endovenoso, a gente tem que lembrar que algumas variáveis são muito importantes na hora do tratamento, da cirurgia. A primeira é qual que é o tipo de fibra que você está usando, se é uma fibra radial, uma fibra bare fiber, uma jacket fiber ou uma fibra tulipa, né? Depois o comprimento de onda que você vai escolher, tem diversos disponíveis, o modo de operação que você vai usar, se é modo contínuo ou pulsado, e as regulagens do aparelho, com potência, o lead, a energia total e parcial no seu tratamento e, obviamente, a velocidade de pullback que você vai fazer da tração da fibra. Uma revisão rápida da física do laser, a gente tem que lembrar que a potência medida em watts, ela na verdade é
a energia por segundo, então é 1 joule por segundo. Então é a velocidade com que você entrega, que você transforma essa energia, quão rápido isso é realizado. A energia térmica em joules, que ela também pode ser expressa em watts segundo, ou seja, a energia ela considera duas variáveis, que é a potência no tempo. E o lead, que é a densidade de energia endovenosa linear, que vai considerar a energia por centímetro, diferente da fluência, que é por centímetro quadrado. Ou seja, se você puxa essa fibra mais rápida, você vai ter um lead maior e vice-versa. E na cirurgia, então, é importante você avaliar a potência que você está usando no aparelho, a energia total e parcial durante o seu tratamento, o tempo, que é o tempo que a fibra vai ficar em contato com a fibra, e a distância, que é o segmento da fibra que está sendo tratada. Bom, o lead, que é a variável mais importante, ele considera que a energia é a variável mais importante de sucesso técnico, porém, também uma energia errada, ela é a variável que pode trazer algumas consequências. Então, um lead muito alto pode causar perfuração venosa com equimose, pode dar dor no pós-operatório, com nevralgias, parestesias, e um lead muito baixo pode ou fazer com que a veia não feche, ou seja, ter um insucesso técnico primário, ou uma recidiva a longo prazo. Então, na prática, o lead ele é desconhecido, porque como você faz a tração manual, você não sabe exatamente qual que é a velocidade que está sendo efetuada em tempo real. Então, o lead ele acaba sendo estimado. Bom, para tentar avaliar essas variáveis, esse trabalho ele considerou 3 cenários, né? Se você usar o mesmo lead de 30 joules por centímetro, o que seria mais interessante para o seu paciente? Usar uma energia mais alta, 12, mantendo uma tração mais rápida, ou uma energia menor, uma potência menor, com uma tração mais lenta. E aí o interessante é que, por uma taxa de sucesso, ou seja, de oclusão maior que 90%, foi encontrada a necessidade de um lead maior que 26 e uma potência de 10 ou mais. E no longo do tempo, quando você estratifica numa curva de Kaplan-Meier, o sucesso se mantém melhor quando você usou um extrato de energias maiores, entre 8 a 10 watts. E por que isso? Porque o uso de uma potência alta com um pullback rápido vai causar mais vaporização, com isso uma maior e mais rápida elevação da temperatura da veia, da parede da veia, que é o que causa a lesão. E com isso maior taxa de fechamento da veia. E quando você usa uma potência mais baixa com um pullback mais lento, você, em vez de causar mais vaporização, você causa mais coagulação, com isso menos taxa de fechamento da veia. E lembrando que esse coágulo, com o passar do tempo, ele pode ser reabsorvido, ou seja, a potência baixa com o pullback baixo pode levar a uma recanalização a longo prazo. Esse outro trabalho, ele pegou em bancada a fibra no segmento de veia safena e mediu a temperatura máxima que era atingida mantendo o mesmo lead. Aí ele usou 0,7 e 1,5 milímetros por segundo de pullback. E aí, o que ele encontrou é que para uma mesma potência, uma velocidade de pullback mais baixo leva a um aumento de velocidade de temperatura maior, o que é até meio óbvio, porque você está entregando uma energia maior, você está ficando mais tempo com a mesma energia ali, com a mesma potência. Porém, com o mesmo lead, uma velocidade de pullback maior causa um aumento maior de temperatura. Isso, ou seja, uma alta potência com um alto pullback, mantendo o mesmo lead, você gera maior temperatura, igual o trabalho anterior estava falando. E o platô de energia por uma velocidade maior foi mais rápida e mais mantida. Então a temperatura máxima é o fator mais importante para a lesão da parede da veia, desnaturação de colágeno. Essa temperatura ela é atingida com potências mais altas e velocidade de pullbacks maiores. Agora, por que isso? Porque quando você tem uma velocidade de pullback mais lenta, o tempo de contato da fibra é maior e, com isso, você tem perda por dissipação de energia, levando a menor temperatura. Então, nesse gráfico mostra que para o mesmo lead, com uma velocidade de pullback maior, a porcentagem de temperatura é maior e a taxa de desnaturação da parede também é maior. Por outro lado, esse outro trabalho ele usou outras 2 variáveis. Então, ele fez como desfecho primário a contração venosa, consequentemente, qual que é o grau de lesão da parede da veia, e como desfecho secundário, perfuração, que é uma coisa que a gente não quer ver. E aí é muito interessante que ele mostrou que a porcentagem de contração da veia foi melhor quando a potência estava entre 8 a 12.
Porém, conforme você ia aumentando mais essa potência, você aumentava o número de perfuração da veia, ou seja, você aumentava o número de complicações, carbonização da fibra e perfuração venosa. E o ideal encontrado no trabalho foi um lead de 60 a 70 com um pullback baixo e uma energia moderada, de 8 a 12. Bom, das variáveis que a gente tem que avaliar no tratamento das veias safenas, a gente vai estipular qual que é o tipo de fibra que você vai usar, qual que é o comprimento de onda, o modo de operação, você vai regular a sua potência, o lead, consequentemente a energia total e parcial, e o que vai orquestrar tudo isso no seu tratamento é a sua velocidade de pullback, mostrando quanto isso é importante no tratamento da safena com laser endovenoso. E esse trabalho é muito interessante, os autores colocaram um sensor eletromagnético na ponta da fibra e pediram para um cirurgião extremamente experiente, com mais de 1.500 casos realizados, para fazer o tratamento de 20 casos, e mediram em tempo real qual que era esse pullback, aceitando uma taxa de variação aceitável de 20%, para mais ou para menos. A velocidade de pullback que ele deveria manter era 1 milímetro por segundo, aceitando 20 para cima ou 20% para baixo. E, para surpresa, foram 3 dos 20 casos que a velocidade de pullback saiu dessa margem de segurança. Ou seja, 15% dos casos tratados de um cirurgião extremamente experiente, sabendo que estava sendo monitorizado, ou seja, ele estava super concentrado naquilo. Sendo que um caso a velocidade de pullback foi muito baixa e em 2 a velocidade de pullback foi muito alta, isso levando a complicações como perfuração, equimose, dor, parestesia no pós-operatório ou falha de tratamento e recidiva no longo prazo. Nesse trabalho, é um trabalho bem simples, japonês, ele só mediu qual que é o resultado do uso do pullback nos tratamentos e mostrou que o uso de um pullback controlado reduziu a hematoma e dor no pós-operatório e o não uso disso, dando mais lesão de tecido perivenoso, mais equimose, etc., né? Mais perfuração venosa. Esse daqui, esse entra o vídeo? Entrou. Esse aqui é o dispositivo que a Tecmedic está trazendo agora no final do ano, que é o gerador de laser endovenoso já com pullback acoplado, e aqui mostrando quão prático é que você mantém a velocidade travada de pullback, comparando com o pullback manual, que você tem essa possibilidade de algumas variações. Bom, vale lembrar também que toda essa regulagem de potência, lead, energia, varia muito com o tipo de fibra que você usa, com o comprimento de onda, com o modo de operação e com o diâmetro da veia tratada. Considerando uma fibra de radial com 1.470 nanômetros, a recomendação hoje de guideline é um lead 7 vezes o diâmetro da veia em milímetros, ou seja, você pega o diâmetro da veia em milímetros, multiplica por 7, seria o lead a ser aplicado e usando uma potência de 8 a 10 watts. Bom, conclusões em relação a isso. Minha sugestão, evitar ficar trocando de fibra. Se você está acostumado com uma fibra radial, fica nela, porque senão você vai ter que começar a mudar outras variáveis e isso pode ser um caso para ter algumas complicações ou recidivas nos seus pacientes. O uso do pullback automático vai permitir o cálculo prévio da energia toda a ser tratada. Você vai reduzir a variação natural dessa tração que você vai fazer, consequentemente você vai reduzir complicação se você usar um lead muito alto ou recanalização e insucesso se você usar um lead muito baixo. Obrigado à Tecmedic, obrigado à organização pelo convite. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, fico à disposição. Obrigado. Gostaria de agradecer a Promep por trazer esses grandes palestrantes aqui para esse simpósio e já chamar o Dr. Tiago Charamba, de Pernambuco, falará sobre como eu faço termoablação de tributárias com Endoter. Bom dia a todos, meu nome é Tiago Charamba, eu sou cirurgião vascular, trabalho em Arco Verde, Pernambuco, e o tema hoje é como eu faço endolaser para tributárias, tá? Meu conflito de interesse, fui patrocinado pela Promep para estar aqui nesse evento. E em relação ao endolaser para tratamento da doença venosa crônica, eu trouxe inicialmente aí a foto de um canivete suíço. Então, assim, a ideia não é ter pretensão de resolver uma doença complexa com uma única ferramenta. Então, hoje o objetivo é colocar mais uma ferramenta no canivete e eu acho que é uma ferramenta válida e que pode ajudar em algumas situações estratégicas. Em relação aos últimos guidelines, temos o guideline americano,
né, e o europeu, ambos de 2022. Então, eu vou passar um pouco o que é que tem de evidência para tratamento de endolasers em cada região, nos troncos e nas outras tributárias e demais situações, como perfurantes e veias intrafaciais também. O objetivo, segundo o guideline americano da termoablação endovenosa, é fazer o tratamento de veias varicosas, prevenir complicações da doença venosa crônica, melhorar os sintomas e a função venosa e também a melhora da aparência estética. Em relação à recomendação 8 desse guideline americano, as veias passíveis de termoablação e o seu grau de recomendação e nível de evidência são os seguintes. Para o território da veia safena magna e da veia safena parva, o grau de recomendação é 1 e o nível de evidência é A. Tá? Para as veias de Giacomini e extensão cranial da veia safena parva e veias residuais intrafaciais após tratamento, o grau de recomendação 1 com nível de evidência B. Para veias superficiais de subcutâneo e malformações venosas, grau 1C, assim como veias perfurantes também, grau 1C. Em relação ao guideline europeu, na sua recomendação 28, a termoablação é a primeira escolha para o tratamento da veia safena magna, comparado com a safenectomia e a espuma ecoguiada com classe de recomendação 1 e nível de evidência A. Na sua recomendação 43, a safena parva também é a primeira escolha a termoablação, comparado com safenectomia e espuma ecoguiada, também classe 1 nível A. O guideline europeu ele também faz uma recomendação de tratamento das tributárias, tá? Em que tempo tratar? Se trata no mesmo momento ou se trata no segundo tempo. E a recomendação é tratar as tributárias da safena, tá? E esse tratamento, a recomendação é flebectomia ou espuma ecoguiada com classe 2A nível B. Tá? Então essa é a recomendação no guideline europeu para tributárias. Em relação às tributárias da veia safena parva, a recomendação também é flebectomia ou espuma ecoguiada com classe 2A e nível B. Então, assim, a gente está discutindo aqui um tema onde ainda a evidência científica ela precisa ser construída. Ainda é uma situação recente e por isso que eu categorizei como uma arma a ser utilizada e precisa de estudo para a gente ter uma metrificação dos resultados a médio e longo prazo. Então, esse trabalho aqui, que é a descrição da técnica de Hedgehog, é um marco inicial das publicações, onde a justificativa do tratamento com endolaser para esse território foi uma recidiva de crossa, onde se alegou que a compressão da região era difícil para o tratamento com espuma ecoguiada. Então, foram utilizadas algumas punções e feito a termoablação com o tratamento. A partir daí surgiram outras publicações e o professor Michael Prufer, da França, ele tem um resultado de 5 anos, publicado em 2020, e ele descreve uma técnica de inserção de catéter venoso sem auxílio de guia. Tá? Então, ele também tem uma casuística considerável e é um dos nomes que fazem o tratamento de veias tributárias também com endolaser. Já mais recente, uma publicação no Jornal Vascular Brasileiro de 2022, o professor Daniel Amatuzzi descreveu a técnica ATA, que é a ablação térmica total assistida, onde nessa técnica a ideia é tratar a doença venosa crônica de forma ambulatorial e tratando veias que sejam passíveis de punção, não só os troncos, mas as tributárias que sejam passíveis de serem puncionadas. Não tem só o professor Daniel Amatuzzi, né, que tem técnica aí para tratamento de tributária. A gente também tem aqui no Rio Grande do Norte a doutora Nara, né, que já descreveu a sua técnica TETA, que é a ablação térmica através da transfixação endovenosa. Dr. Charles Esteves também, com tratamento total a laser, tá? E a ATA, eu vou falar um pouco mais sobre ela, porque a minha experiência vem a partir daí. Fiz o treinamento com o Dr. Daniel Amatuzzi em Maringá, em março de 2022,
E de lá até então, eu tratei 42 pacientes em regime ambulatorial, tá? Todos com sedação venosa, realizada por anestesista e com sala com estrutura para isso, tá? Cumprindo as recomendações de segurança. Inicialmente, o tratamento, uma das fases mais importantes é o planejamento com a marcação. Tá? Então, o ultrassom Doppler ele é feito de uma forma bem criteriosa e a marcação de pele também. Por vezes, demanda-se um tempo maior para o planejamento, às vezes até comparado com o tempo do procedimento. Eu inicio o tratamento com a punção da veia trancular e deixo o introdutor a depender da topografia. Hoje, na topografia de coxa, eu mantenho o introdutor posicionado. Quando preciso tratar a safena ao nível de perna, eu prefiro deixar um abocate 16 por conta do calibre do introdutor, apesar de ter introdutor de menor calibre, mas eu fico mais confortável por conta da possibilidade daquele introdutor ficar muito tempo e ter compressão nervosa na região. Essa aqui é uma foto onde a paciente já foi marcada. Você vê que tem aí a marcação da safena com ponto de punção de colocação do introdutor e a marcação das tributárias. Em relação à punção das tributárias, ela é feita normalmente fora de plano, tá? Com o objetivo de você ter uma imagem em alvo. Então, toda vez que a imagem em alvo ela é atingida, você sempre caminha com o probe e vai caminhando com o gelco. É preciso sempre ter em mente que a punção, você tem que ter o raciocínio de triangulação, tá? Você vai ter uma noção do teu aparelho, a profundidade que vai estar setado, né? Quantos centímetros tem a tela, o tamanho do teu probe, quanto isso representa em espaço, e você vai estar sempre se baseando na profundidade e na distância de entrada da pele, para que quando você faça a punção com a inclinação de 45 graus, você consiga ser assertivo e já caia na luz do vaso. Outra variável importante é você saber o tamanho do dispositivo que você está trabalhando. Então, no mercado tem algumas marcas de gelco, tá? Que é importante você saber o tamanho do gelco, não só o tamanho, como também a fibra que passa através dele, tá? Se passa uma fibra de 400, se passa uma fibra de 600, isso aí vai estar determinado de acordo com o teu planejamento prévio do tratamento. Então, eu faço as punções nas tributárias de distal para proximal, tá? E a termoablação de proximal para distal pós-intumescência. Por quê? Porque quando você vai fazendo a punção nesse sentido, subindo em direção ao membro do paciente, você evita bater no dispositivo e acabar deslocando e perdendo a punção. E a termoablação também. E no sentido lateral, de medial para lateral, para também você evitar perder punção durante o procedimento, caso tenha algumas punções naquela região. Hoje eu tenho feito cada vez menos punções, tá? À medida que você vai evoluindo, você consegue navegar melhor na veia e você tem uma visibilidade que a fibra vai conseguir alcançar um ponto maior, e acaba que aquelas fotos iniciais de alguns casos de congresso com muitas punções, eu acho que hoje já vem diminuindo mais, com punções mais estratégicas. A termoablação é feita com energia adequada para a região de acordo com o protocolo ATA. Então, assim, só para não ficar sem nenhum parâmetro, acima do joelho, safena. Eu não tenho passado de 7 watts de potência, tá? Com a velocidade de tração sendo de 1 milímetro por segundo. E a ideia é que a tumescência seja muito bem feita. Com a tumescência sendo muito bem feita, a quantidade de energia, você vai notando que ela vai maior. Com esse novo dispositivo, com o device, você vai ter um controle melhor de quanto de energia você está dispensando para esse tratamento. A termoablação aqui tem uma ilustração mostrando aqui já os gelcos posicionados e também o introdutor na região, né? A sequência é tratar a tributária, porque você fica com deságue da safena para evitar a estase venosa, e posteriormente tratar o tronco principal. Em relação a algumas dicas importantes, observar a sequência das punções e não realizar a termoablação com o direcionamento de fibra para o mesmo ponto, para você evitar lesão térmica, tá? Então, isso geralmente, quando você consegue ter uma noção tridimensional e seguir a sequência do trajeto da veia, você acaba não
gerando esses pontos de energia para o mesmo local e evita a lesão. Dominar a punção em plano e fora de plano, de acordo com a localização, pode ser necessário tanto para navegar as tributárias e perfurantes ou realizar tumescência. Então, via de regra, para a punção de tributária, fora de plano vai muito bem. Entretanto, para perfurante, dependendo de onde ela estiver localizada, você precisa fazer a punção em plano e, por vezes, você precisa também trocar a mão. Às vezes é necessário, quem é destro pega no probe normalmente com a mão esquerda e funciona com a direita, mas eventualmente você precisa trocar, você pegar com o probe com a mão direita e funcionar com a esquerda. E atenção para as estruturas anatômicas de cada região para evitar as complicações, principalmente as complicações nervosas, né? Lembrar aí do nervo safeno, do nervo sural, do nervo fibular, né? Não só o superficial, mas o comum também. Tá? Isso aqui é a estrutura onde eu iniciei. Hoje eu estou na estrutura nova, mas eu iniciei meus casos aqui nesse espaço. Foto aqui mostrando a sequência com intumescência de tratamento da tributária. Esse caso aqui com 30 dias de evolução, feito só a técnica de termoablação de safena tributária, a técnica ATA. Esse outro caso aqui com 3 meses de acompanhamento, uma visão anterior e uma visão lateral. Em relação às considerações finais, a termoablação a laser para safenas tem evidência científica robusta para o tratamento na doença venosa crônica. Os trabalhos científicos para tratamento endovenoso de veias tributárias doentes são, em sua maior parte, descrição das técnicas, então a gente ainda precisa evoluir muito nisso aí. A termoablação a laser é versátil, tornando-se uma ferramenta importante no tratamento da doença venosa crônica, e saber utilizar a melhor estratégia de acordo com o treinamento de cada cirurgião vascular pode oferecer um tratamento satisfatório para a doença venosa. Obrigado. Vou abrir para discussão alguma pergunta que tem a plateia. Você daqui? Quer vir aqui, Rodrigo? Deixa eu lhe perguntar, Rodrigo, aqui, esse dispositivo, a facilidade dele de encontrar e custo, sabe dizer alguma coisa? O aparelho... Em relação a custo, acho que é mais fácil, quem tiver interesse depois conversar, o François está aqui, né? Ele vai poder falar melhor. O aparelho ele chegaria no final do ano, acho que ainda falta Anvisa, mas no IMAP, que vai ser agora em dezembro, a gente vai ter o aparelho para demonstração em Phantom, então provavelmente espero que o ano que vem a gente já tenha disponível para comercialização. Alguém da plateia? Perguntas? Então, está encerrada a sessão. Agradecendo demais a Promep, aos colegas. É um prazer imenso tê-los aqui na Terra Potiguar, tá certo? Obrigado.